virtualmente juntos, estavam presencialmente juntos. Não há a mínima possibilidade de vivermos o Evangelho e a vida cristã bíblica sem estarmos juntos quando podemos estar juntos. E eu digo mais, qualquer pessoa que pode estar junto, congregando e não está, está doente, está enfermo espiritualmente, precisa ser tratado, precisa ser curado do mal que o afastou da congregação, ou do congregar. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos segundo havia a necessidade. Versículo 46 de Atos 2. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Volta. Há uma outra questão aqui que precisa ser esclarecida. Esse templo aqui não é uma congregação evangélica ou cristã. Era o templo judaico, que era muito grande, e como os primeiros convertidos eram judeus, eles ainda mantiveram o costume de ir ao templo para as orações do judaísmo. Mas lá no templo eles passaram a se reunir no Pórtico de Salomão, o grupo dos cristãos que passou a chamar a atenção. O fato é que eles passaram a ter o hábito de congregar nas casas, partindo o pão de casa em casa. Também a vida cristã, a igreja, a comunidade, não tinha templos naquela época, mas se reunia. Eu estou dizendo, e é muito bem deixar claro o seguinte: a pergunta não é aqui se existe vida cristã fora do templo. É se existe vida cristã fora da igreja. Isso. Porque não precisa ter templo para ter igreja. Na verdade, eu creio que quando o evangelista Jair Trajano trouxe essa questão, foi mais necessariamente a respeito da comunhão. Da comunhão, da comunhão. Até porque, por exemplo, há irmãos que podem estar nos escutando que a comunidade cristã dele não se reúne em templos, se reúne em casas, ou num espaço que não é um templo, é um salão. Um salão, perfeito. Então, mas no sentido da palavra, a igreja, a eclésia, a assembleia, a reunião. A igreja é o grupo reunido, grupo de salvos, independente de onde ele se reúna, para celebrar e adorar a Deus e para desfrutar dessa comunhão. É preciso que se tenha essa visão, porque com essa visão, por exemplo, nós vamos entender da questão daqueles que estão fora da congregação ou templo e em casa enfermos ou impedidos de virem ao templo. Eles podem estar impedidos de vir ao templo, mas os irmãos que são a verdadeira igreja podem ir lá naquela casa e junto com o enfermo a igreja ali se reunisse e fazer presença. Aí eu posso até falar, vou tocar na ferida, pastor. O papel da igreja, o serviço cristão. O exemplo de um irmão ou de uma irmã que está em casa detido por uma dificuldade, por uma enfermidade e não pode ir até a igreja. A igreja, quando se deixa de ir a esse grupo de pessoas que estão ali em plena saúde, em comunhão, deixa de visitar esse irmão, de estar sempre ali numa constância, visitando, orando, louvando aquele irmão. Quando se deixa de fazer isso? Está pecando. Porque aquele irmão é membro do corpo dessa comunidade, que tem o que dar para a comunidade e tem a necessidade de receber da comunidade, da vida em comunidade, onde nessa vida em comunidade se manifestem os dons, os talentos que o Senhor distribuiu para a igreja, para que toda a igreja fosse edificada. Cabe aquele texto de Paulo, que Paulo disse que se um padece, todos padecem com ele? Perfeito, cabe sim. É lamentável o descaso, por vezes, que se tem com esses irmãos que por quaisquer razão deixam de poder congregar. É lamentável tanto a questão que envolve a visitação pastoral, como a própria presença regular da igreja. Também vale salientar o seguinte: nós temos comissões de visitas e órgãos, departamentos que atentam muito para essa questão. E o que eu deixo de palavra de alerta é a seguinte: é importante que na igreja, quando um membro dessa comunidade, ele por alguma razão perde a possibilidade de estar reunido, que aquele que mora próximo dele ou que
se relaciona com ele em algum órgão ou departamento da igreja, ou na vida cotidiana da igreja, que comunique isso ao pastor da igreja e aos demais membros. Como pastor, eu já passei por casos de ser chamado de relapso em relação a alguém, o negligente que adoeceu. E pasmem, eu fui pastor de uma igreja que um dos diáconos adoeceram. Era uma igreja grande, e esse irmão por vezes também viajava. Então ele passou um tempo distante da igreja, e nenhum membro da família que continuaram lá no dia a dia me procuraram para comunicar que aquele diácono tinha adoecido. Então por vezes os membros ficam querendo que o pastor adivinhe. Adivinhe. E nós entendemos que quanto maior a igreja, mais difícil o pastor lidar com essas questões. Se as informações não chegam ao pastor, por vezes vai se passar a ideia que ele está assim desinteressado com a vida espiritual e pessoal dos membros daquela igreja. E no momento em que eu tomei conhecimento, já fazia um tempo que aquele irmão estava doente, eu fui fazer a visita e até chamei a atenção da família nesse sentido, que eles não tinham comunicado. Há um outro caso que eu presenciei, um absurdo, um diácono da igreja, até diante de uma sala de aula, criticar o pastor dele, que o irmão tinha adoecido e que o pastor dele não tinha o visitado ainda, e parece que nem apenas o pastor, a igreja. E que aquele diácono já tinha ido várias vezes fazer a visita ao irmão e a igreja não tinha ido. Aí eu perguntei para aquele irmão, mas me diga o seguinte: você já comunicou ao pastor e à igreja que aquele irmão está doente? Ou sabe que alguém comunicou? E ele disse que não. Então você está errado, porque você devia ter comunicado à igreja. Então, voltando aqui para o assunto da questão da vida fora da igreja, a vida cristã fora da igreja será curtíssima se ela estiver motivada por situações de traumas, de desencantos, de entristecimento, de rancor, de mágoa, ou por qualquer atitude de negligência. Eu vou dar um exemplo. Eu usei o exemplo de... Você se acomoda com essa coisa de internet? Eu não quero, tô vendo aqui de uma maneira... Eu leio a Bíblia, eu oro. Eu assisto o programa de TV, eu ligo a rádio, sintonizo, escuto a mensagem, leio a Bíblia, compro e adquiro bons livros. E eu, não me entristei com ninguém, não fiquei triste com ninguém, decepcionei com ninguém. Eu não quero ir para a igreja. E aí, pastor? Eu não quero ir para a igreja. Pois é. A minha igreja é em casa. Pronto. Não dá para viver o cristianismo isolado. Ponto. Nem virtualmente. Ponto. Atos 2:46 terminando. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria. Comiam juntos com alegria. Toda a ênfase no texto bíblico, nesse e em outros, em termos de vida cristã, está fundamentada na comunhão, na interação, na participação, no contato, no toque, no olho, no cheiro, no abraço, no ósculo santo, que era costume aqui do Novo Testamento. É dessa interação real, presencial, com os membros da comunidade cristã, que eu cresço e promovo o crescimento dos demais. Que eu me alimento e também promovo alimento para os demais. Que eu sobrevivo o que vivo, recebendo dos dons e talentos que Deus dá ao meu irmão, e que também proporciono vida para os demais. Então não há vida longa. Não há vida cristã longa. Não há longevidade de vida cristã fora da igreja. Deixa eu abrir um parênteses, um minuto, Stefano. Daqui a pouco a gente vai para um breve intervalo para voltar com a saudação final. Mas antes que você dê sua palavra, eu quero abrir um parênteses, pastor. Quer dizer que é importante eu, como membro de uma igreja, estar atento àqueles irmãos que estão detidos por alguma coisa, que já não vejo mais na igreja, aquele meu irmão que mora perto da minha casa e já não estou vendo ele frequentar a igreja. Comunicar ao pastor, comunicar à igreja, ao grupo de irmãos, para que se visite, não é isso? E é muito importante também aqueles irmãos e irmãs que estão em casa, né, por algum motivo, não estão mais buscando e congregando na igreja, como se desse uma luz de alerta, uma luz vermelha para esses irmãos, não é isso, pastor? Isso. Bom, Stefano.
Ontem eu comentava aqui, pastor Altair Germano, com o evangelista Jailson Trajano, que na oração sacerdotal, Jesus ele foi muito preciso, que ele fala várias vezes, que eles sejam um, assim como nós somos. Então a gente vê aí o quanto Jesus desejava, o quanto ele deseja a nossa comunhão. E no sentido mais amplo, na verdade, não existe vida cristã fora da igreja, no sentido de que igreja vem de eclésia, que eclésia vem de assembleia, de reunião, de comunhão. Mais ou menos isso, né? Então, se existe, é curta. Em resumo, foi mais ou menos isso que a gente pôde entender. O pastor Altair quer falar alguma coisa antes de irmos para o intervalo? Eu só lembrava de um texto aqui de Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então você vê aqui sempre, mais uma vez, uma palavra que fala dessa interação, da necessidade de darmos e de recebermos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui está representado aqui um culto cristão no seu caráter mais primitivo, que fala dessa coisa de estar junto, de cantar junto, de aprender junto, de orar junto, de salmodiar junto, de celebrar juntos. Antes de irmos para o intervalo, eu quero deixar um versículo aqui para o pastor Altair Germano ir mastigando já para daqui a pouco ele falar. 1 João, capítulo 2, versículo 27. E quanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Eu tenho a unção do Espírito Santo, não preciso que ninguém me ensine. Eu não preciso ir para a igreja. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos para o rapidíssimo intervalo comercial. Já já estamos de volta. Rede Novas de Paz de Comunicação, anunciando o Evangelho, edificando vidas. Daqui a pouco tem muito mais música para você ouvir. Novas de Paz, anunciando o Evangelho, edificando vidas. Anunciando o Evangelho, edificando vidas. Agora você tem, através do Twitter, notícias, agenda. Pedaço de pão, partia, comia. E o que acontece? Era meio que uma festa, pastor, mais ou menos. Era meio que uma festa, não, era uma festa toda.